uma sociedade onde os operários tomam poder, arrancam as cabeças dos seus governantes e controlam tudo. Apesar de ser algo que já aconteceu com a humanidade, eu não estou falando de nós, seres humanos, e sim da sociedade das abelhas sem ferrão. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as colônias que são governadas pelas operárias, que no universo das abelhas sem ferrão da meliponicultura são chamadas de colônias zanganeiras ou colônias órfãs de rainha. Mas antes de mais nada, editor, roda a vinheta. Você aí, já assistiu algum outro vídeo do canal? Gostou do que você viu? Gostou do conteúdo? Gostou da forma como eu apresentei pra você o universo incrível das abelhas sem ferrão? Então se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse, caso você ainda não seja inscrito. A gente andou observando e em torno de 40% de vocês ainda não estão inscritos no canal. Por isso mesmo eu sei que você aí pode ser que não esteja inscrito. Então aproveita agora para clicar no botãozinho vermelhinho que tem aqui embaixo do vídeo e se inscrever no canal para acompanhar cada vez mais conteúdos incríveis sobre o universo maravilhoso das abelhas sem ferrão, como esse daqui. Bom, para começarmos a entender sobre as colônias que são governadas pelas operárias, as colônias zanganeiras, a gente precisa entender sobre a sociedade das abelhas sem ferrão. Uma das sociedades mais complexas e organizadas do reino animal. E tudo isso se deve a uma palavra muito desconhecida entre os criadores: eusocialidade. Ser eusocial significa ter uma sociedade organizada com divisão de tarefas, com organização de trabalho e que consegue, em conjunto com vários indivíduos juntos, se desenvolver apesar do seu nível de inteligência individual de cada indivíduo. Ou seja, a sociedade das abelhas sem ferrão, ela se enquadra perfeitamente dentro da organização eusocial dentre os insetos. Existem várias organizações diferentes de agrupamentos sociais de insetos. O nível social é o maior e o nível solitário está na outra ponta, como o menor nível de organização social para as abelhas que constroem, por exemplo, nesses aqui, ó, hotéis de solitária. Cada buraquinho desse pode abrigar até uma colônia, um ninho solitário de uma abelha diferente, como a Centris, como a Euglossa, entre outras. Bom, e falando mais especificamente sobre a eusocialidade, que é justamente o que a gente precisa entender para entender as colônias zanganeiras, existe uma coisa muito importante que marca uma colônia como eusocial, que são as castas e divisão de trabalho. Dentro da sociedade das abelhas, a gente tem três principais divisões de castas, que são os principais grupos da colônia. Entre esses três estão as princesas e rainha, que são a casta real. Essa casta é responsável pelo comando da colônia feromonal e também pela reprodução dessa colônia, continuando a postura, a vida e o nascimento das próximas operárias. E a segunda casta é a casta das trabalhadoras, as operárias da colônia. As operárias, elas são responsáveis por todos os trabalhos que são necessários para o desenvolvimento de uma colônia, desde a construção de células de cria até a limpeza da colônia e coleta de alimentos externamente. E a terceira casta, que pouca gente conhece, mas que é também uma casta formada, é a casta dos machos, os zangões. É uma casta composta apenas por machos, os zangões das abelhas, e eles são responsáveis quase que única e exclusivamente pela reprodução da casta real, as princesas e as rainhas. Mas vale lembrar que esses zangões também podem realizar alguns trabalhos internos no ninho, como por exemplo a coleta de um pouco de lixo, coleta de óleos florais, limpeza da colônia e alguns pequenos trabalhos de manutenção do ninho. Mas isso é pouca porcentagem do que eles representam para a sociedade. A maior porcentagem deles é com o fim reprodutivo. E por falar em fim reprodutivo, como a gente viu, essa é basicamente a única tarefa dos zangões, mas não é nem de perto a única tarefa que a sociedade das abelhas precisa para se manter viva. E aí que entra a segunda grande divisão da eusocialidade, que torna as abelhas sem ferrão, as abelhas eusociais, insetos tão organizados: a divisão de tarefas do ninho. Dentro das colônias de abelhas com ferrão e sem ferrão, que são as abelhas eusociais, a gente tem uma perfeita divisão de trabalho, que começa desde o momento do nascimento da abelha até o momento da sua morte. Ela vai atravessar várias tarefas distintas e no momento que ela está cumprindo essa tarefa, ela não cumprirá nenhuma outra tarefa. Algumas tarefas que uma abelha passa durante toda a sua vida é, desde o momento do nascimento, limpeza das outras células de cria, ela entra com uma função de nutriz, auxiliando no nascimento das outras abelhas e na alimentação das abelhas jovens que vão nascer depois do nascimento dela. Depois disso, ela realiza
realiza alguns trabalhos de limpeza da colônia, trabalhando na limpeza do lixão da colônia, que para algumas espécies acumula mais do que para outras. Depois ela vai passar para trabalhos de construção de células de cria, acompanhamento da postura da rainha, tudo que envolve a construção desses elementos que serão responsáveis pela reprodução do ninho. Depois ela vai trabalhar como aprovisionadora. Ela vai coletar e aprovisionar os alimentos que chegam das abelhas que estão coletando na atividade externa, que já atravessaram metade do seu período de vida. E depois que essa abelha passa por esse período de aprovisionadora, ela atravessa metade do tempo de sua vida, que é de em torno de 45 dias, e começa então a realizar os trabalhos externos, que dependem de maturidade dessa abelha, por isso que são realizados na segunda metade da sua vida. E esses trabalhos externos, ela pode realizar 3 diferentes funções: ou campeira, que é responsável por coletar os alimentos na natureza, ou guarda, que é responsável por vigiar a entrada do ninho e proteger esse ninho, ou abelha escoteira, que é responsável por buscar novos locais para construir outros ninhos em um momento de reprodução. Essas são, basicamente, resumidamente, as divisões de trabalho de dentro de uma colônia de abelhas sem ferrão. E vale lembrar, quando uma abelha está cumprindo uma função, ela não está cumprindo outra. Entendendo isso, a gente pode começar a entender sobre as colônias órfãs de rainha. As colônias zanganeiras. Como o próprio nome já diz, uma colônia pode se tornar zanganeira a partir do momento que ela está órfã de uma rainha. No momento em que a rainha, a figura dominante, a casta real, sai da colônia, morre ou é morta por algum motivo, que a gente já vai ver, inicia-se um processo de substituição dessa rainha, ou, caso esse processo de substituição não ocorra da forma correta, inicia-se um processo de zanganeirismo, onde ao invés de substituir a rainha antiga por uma nova rainha, essa rainha será substituída, o local dela será ocupado pela casta real de operárias. Operárias da elite da colônia que antes acompanhavam o trabalho de postura da rainha, que entendem sobre dominância feromonal, que têm um controle feromonal um pouco maior, elas acabam tomando a dominância do ninho para garantir que essa colônia continue funcionando, mas que de fato não dá muito certo. Existem 4 principais características que auxiliam na nossa verificação da colônia para chegarmos à conclusão de que essa colônia realmente é ou não é uma colônia zanganeira. Essas 4 características são: primeiro, postura irregular. A postura verde, que é essa postura recente de uma colônia zanganeira, ela é feita por abelhas operárias. As operárias comandam a construção das células, as operárias botam nessas células, elas colocam alimento nas células e elas fecham essas células. E como a dominância feromonal de uma operária, o controle e a organização feromonal de uma operária não é tão bem desenvolvido quanto de uma rainha, essa construção das células de cria é feita de forma desordenada. Como nessa foto que vocês estão vendo. O disco de cria verde ele fica deformado, não tem um padrão como o disco de cria botado por uma rainha na foto ao lado, como vocês estão vendo essa comparação. A postura de uma rainha ela é uniforme, as células são do mesmo tamanho, os discos são bem agrupados, ordenados, são perfeitamente alinhados. Já de uma postura de operária, uma colônia zanganeira, não. Essas células de cria são todas disformes, uma tem um tamanho, outra tem outro tamanho, e aí o disco é um pouco deformado, um disco maior, um disco menor, um em cima do outro, um do lado do outro, um grudado no outro. Tudo isso indica uma característica de uma colônia zanganeira. Mas essa não é a única característica. A segunda característica que a gente pode observar em uma colônia zanganeira, que é comum de colônias zanganeiras, é a alta deposição de potes de alimento. Não pense que por uma colônia estar coletando alimento, ela é uma colônia que está sendo regida por uma rainha. Na verdade, nem sempre isso acontece. Quanto mais deposição de alimentos tem, é claro que junto com essas outras características, mais indica que uma colônia está se tornando ou já é uma colônia zanganeira. Por isso é comum a gente ver em colônias zanganeiras uma postura bem pequenininha ao centro e tudo ocupado de potes de alimento, principalmente de mel, mas também um pouco de pólen. Por isso essa também é uma característica de uma colônia zanganeira. Terceira característica que mostra pra gente que uma colônia é ou está se tornando uma colônia zanganeira é a presença de operárias com lâminas de cera no seu abdômen, que a gente chama de abelhas pangolim. Essas abelhas pangolim, nomeadas pelo professor Dr. Capas, um estudioso do reino das abelhas, do universo das abelhas sem ferrão, são abelhas da elite da colônia que pararam de realizar o seu trabalho como operárias, que pararam de realizar a coleta da cera produzida pelas glândulas serígenas justamente no dorso do seu abdômen, na parte superior do abdômen, que são essas lâminas que vocês estão vendo nessa abelha pangolim. Quando essa operária ela toma uma posição de elite da colônia, ela para de realizar as funções de operária e passa a realizar as funções de regente, de elite da rainha da colônia. E como o organismo dela continua
continua sendo organismo de operária, ela continua produzindo cera pela glândula serígena. E como ela para de coletar, essa cera vai se acumulando, que faz com que essa abelha se pareça muito com um animal africano chamado de pangolim, que tem essas pequenas unhas, né, que são queratina, em todo o seu corpo, formando uma espécie de carapaça. Por isso, as abelhas pangolim, elas são também uma característica, um indício de uma colônia que está se tornando zanganeira. Não quer dizer que se a gente vê uma abelha pangolim dentro de uma colônia que tem rainha, significa que essa colônia vai se tornar uma zanganeira. Na verdade, isso não é uma característica determinante, mas junto com as outras que a gente apresentou aqui, mostram que essa colônia está sim se tornando uma colônia zanganeira. E a quarta e última característica que nos mostra que uma colônia está se tornando zanganeira é a desorganização dos trabalhos das operárias. Se você abrir uma colônia comandada por uma rainha, você percebe a organização perfeita de trabalhos. Cada abelha está cumprindo uma função e elas estão cumprindo a sua função até que elas acabem essa função ou até que elas passem para outra. E existe uma organização onde cada uma está cumprindo uma diferente função dentro do ninho e tudo funciona de forma organizada, como uma engrenagem perfeitamente lubrificada. No caso de uma colônia pangolim, como a operária não tem o mesmo controle feromonal de uma rainha, ela não consegue organizar múltiplos trabalhos ao mesmo tempo. Então a gente tem muitas operárias trabalhando numa mesma função ou um trabalho desordenado, onde nenhuma operária consegue realizar um trabalho completo por conta própria. Isso também é um indício, uma característica de uma colônia zanganeira, que se juntado com todas as outras três, caso as quatro características estejam sendo apresentadas na sua colônia, muito provavelmente essa está uma colônia zanganeira. Mas, Gabriel, como é que uma colônia que antes estava bem começa a se formar uma colônia zanganeira? Como é que esse processo acontece? Bom, existe uma linha de acontecimento, uma linha dos fatos que tornam uma colônia saudável uma colônia zanganeira. Vale lembrar que muito disso acontece por falta de acompanhamento e manejo correto, conhecimento correto por parte do meliponicultor. Porque se o meliponicultor tem conhecimento, ele consegue facilmente reverter um processo de zanganeirismo no início desse processo, evitando que tome proporções irreversíveis. Bom, entendido isso, existem 5 principais causas ou 5 principais passos da linha de acontecimentos que faz uma colônia saudável se tornar uma colônia zanganeira. E tudo começa com um passo principal: o enfraquecimento dessa colônia. O enfraquecimento de uma colônia ele pode ser causado por múltiplos fatores. Primeiro, fator alimentar, falta de alimento da região. Segundo, manejos incorretos ou falta de manejo por parte do meliponicultor também pode causar enfraquecimento. Terceiro e principal, ataques de inimigos naturais também pode causar enfraquecimento da colônia. E todos esses enfraquecimentos, eles podem gerar uma perda da rainha, que pode gerar problema de zanganeirismo. Segunda causa de zanganeirismo é justamente a morte ou troca de uma rainha. A partir do momento que uma rainha morre ou é trocada pela colônia, existe um período de tempo em que uma colônia pode desenvolver zanganeirismo, que é justamente o período de substituição dessa rainha. Caso a substituição não aconteça por algum fator, ou falta de uma outra rainha dominante, ou impedimento dessa dominância por parte das operárias, essa colônia começa a desenvolver zanganeirismo. Terceiro fator que pode causar zanganeirismo: manejos invasivos. Os manejos invasivos feitos sem conhecimento, sem direcionamento correto, eles podem causar morte de rainha, prejudicar essa rainha, o que pode desenvolver uma possível substituição que pode desencadear um possível zanganeirismo. Entenda, sempre que a rainha precisa ser trocada, ou sempre que a rainha é retirada ou morta de uma colônia, sempre que a rainha é prejudicada, isso pode desencadear um processo de troca de rainha. E o processo de troca de rainha, caso não aconteça da forma correta, caso a colônia não tenha o número de operários suficiente, caso não tenha uma outra rainha, desenvolve-se então um processo de zanganeirismo e essa colônia começa a se transformar em uma colônia zanganeira. Por isso, manejos invasivos têm que ser feitos por quem tem conhecimento, de forma controlada, com os manejos necessários e o acompanhamento importantíssimo para garantir que tudo dê certo. Outro fator que pode gerar zanganeirismo, e esse é um dos principais, um dos maiores causadores de zanganeirismo, são as divisões, mas não todas as divisões. As divisões mal sucedidas. Quando a gente não fica atento à força de uma colônia antes de realizar uma divisão, se essa colônia está ou não em um ponto de divisão, se essa colônia é uma trigoniforme que precisa ter realeira, ou se é uma melípona que nas células normais nascem princesas. Se não tem realeira, não há possibilidade de surgir uma rainha. Quantas operárias a gente está oferecendo para essa divisão? Qual o local que a gente vai colocar a colônia filha? Qual o local que a gente vai colocar a colônia mãe? Todos esses fatores, apesar de simples,
fatores são muito importantes que sejam cumpridos para que a divisão seja bem sucedida e não abra espaço para desenvolver uma colônia filha zanganeira por falta de operárias, falta de princesa, falta de célula real, algum fator que não ficou muito bem estruturado no momento da divisão. Entendido esses principais fatores causadores do zanganeirismo, a gente pode começar a entender como evitar ou reverter o processo de zanganeirismo em uma colônia de abelhas sem ferrão. Existem 5 passos, 5 níveis para controle do zanganeirismo em uma colônia de abelhas sem ferrão. E o primeiro nível, o primeiro manejo, o primeiro passo é destronar a elite dominante dessa colônia. Lembra que eu falei que a elite das operárias são as que tomam a dominância de uma colônia no momento que a rainha morre e inicia um processo de zanganeirismo? Justamente porque essas operárias, elas botam apenas ovos que dão origem a zangões, tornando a colônia zanganeira, por isso esse nome. Justamente, essa elite, ela precisa ser destronada. Como assim destronado, Gabriel? A gente precisa remover essas abelhas dessa colônia, senão elas vão impedir o surgimento de uma nova princesa, de uma nova rainha. Elas estão dominando, impedindo que outra tome dominância. E elas são fortes, apesar de não serem tão fortes como uma princesa, uma rainha, todas elas juntas, elas conseguem tomar a dominância dessa colônia. Por isso, precisam ser eliminadas. Mas, Gabriel, como é que eu vou diferenciar elas do restante das abelhas? Lembra que eu falei sobre as abelhas pangolim? As abelhas que estão saindo do cargo de operárias e passando para um cargo de maior dominância, elas param de limpar a cera produzida pelas glândulas serígenas e formam aquelas capinhas de cera que vocês viram nas imagens. Justamente essas abelhas que são as que precisam ser removidas da colônia, que normalmente são as abelhas que estão compondo a elite dominante do ninho. Destronando essa elite, a gente pode partir para o segundo nível de controle, o segundo passo. Oferecer um disco de cria pequeno, verde, um disco que acabou de ser botado por uma colônia que tem rainha, para essa colônia desenvolver o restante da postura a partir desse disco. Vale lembrar que não é só o disco verde que a gente oferece, também um disco maduro, dependendo da quantidade de discos que sobram nessa colônia. Se tem, se não tem, tudo isso precisa ser avaliado. Mas com base no que o meliponicultor avaliou, é importante incluir ou não incluir o disco maduro junto com o verde, mas o verde para controle do zanganeirismo é muito importante. Por que, Gabriel, o disco verde ajuda? Porque o disco verde, ele exala um feromônio específico de disco verde. Um feromônio que ainda está presente nessa cria mais verde, a cria mais recente, porque ela acabou de ser processada pela rainha e pelas outras operárias. E esse feromônio, ele tem a função de evitar o controle da colônia por outras abelhas, por outra princesa. Mas, Gabriel, isso não vai atrapalhar o surgimento de uma princesa? Na verdade, não. Isso vai controlar a dominância dessa colônia, vai neutralizar essa dominância e, à medida que os dias vão se passando, essa colônia ela vai sendo neutralizada e a gente consegue incluir, por exemplo, uma princesa ou uma outra rainha fisogástrica para reaver essa dominância de uma colônia que está neutralizada. Não tem uma regência disponível. Vale lembrar que o número de operárias, o número de discos maduros, como eu mencionei, precisa sempre estar em constante avaliação para ver se há necessidade ou não de incluir mais operários ou mais discos maduros para recuperar essa colônia. Feito isso, a gente pode partir para o próximo passo desse processo, que é oferecer uma princesa amadurecida reprodutivamente. Essa princesa ela já tem comportamentos mais ativos, já está tentando dominar a colônia e normalmente nesse período ela é expulsa do ninho para não competir com a rainha dominante. E essas princesas são as que a gente está procurando, porque são princesas mais desenvolvidas, mais fortalecidas e que conseguem dominar a colônia com mais facilidade. Na hora de incluir essa princesa, é importante fazer o manejo da forma correta para que ela seja aceita pelas operárias e comece a dominar essa colônia. Feito isso, a gente pode seguir para o último processo, que é o acompanhamento desses manejos e a suplementação alimentar, principalmente feita com cera, que é uma substância que elas vão precisar utilizar para construir as primeiras células, e a papinha proteica, que é um composto proteico pronto, que vai já ser oferecido diretamente para os discos e células de cria, sem que precise ter um processamento muito intenso do pólen para que isso aconteça, facilitando o processo de postura e estabelecimento dessa nova rainha. Mas, galera, muita atenção ao que eu vou dizer agora. Preste muita atenção. Todos esses manejos, eles não são obrigatórios. São manejos que são utilizados em determinados momentos, por determinados meliponicultores. Via de regra, fica a critério de cada um dos criadores escolher o manejo que vai ser aplicado, a forma como vai ser aplicado. Fica também a critério do conhecimento de cada um dos criadores e aplicar esse manejo. Não quer dizer que por você estar realizando um manejo que você acredita ser o certo, ou no momento certo, que vai dar certo. Porque depende muito do conhecimento de cada um, depende muito das práticas de cada um.
E também vale lembrar que, dependendo do nível de enfraquecimento que está essa colônia, não vale a pena reverter o processo de zanganeirismo. Se já está muito intenso, se tem poucas operárias, se o disco de cria do zanganeiro já está muito grande, se essa colônia já não tem muita reserva, às vezes vale mais a pena reabsorver essa colônia, tirar essas operárias, oferecer esses elementos para outras colônias utilizarem, se fortalecerem e depois tentar uma nova divisão, do que ficar tentando recuperar uma colônia que não tem, entre aspas, não tem solução, ou vai ser muito difícil, muito custoso para as outras abelhas, para o meliponicultor, tentar fazer essa recuperação. Por isso mesmo é importante termos o conhecimento para fazer uma avaliação e entender qual manejo que vai ser aplicado, em qual momento e até quando vamos realizar essa aplicação, para que tenhamos sucesso ou para que conseguimos fazer o manejo mais correto para o momento mais correto possível. Entendido? Resumidamente, o conhecimento é a chave. Na meliponicultura, nada é impossível. Tudo pode ser realizado desde que tenhamos o conhecimento correto para isso, para realizar as práticas necessárias para conseguir ter os resultados que a gente procura. E eu preparei um evento 100% online e gratuito, onde eu vou passar para você não só o conhecimento sobre as colônias, sobre a eusocialidade, sobre a organização, sobre colônias zanganeiras, mas também sobre o restante do universo das abelhas sem ferrão. Uma viagem incrível por esse universo fascinante. E esse evento é o Intensivo Missão Abelhando, um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te mostrar o passo a passo exato para você criar suas próprias colônias de abelhas sem ferrão na sua casa com total confiança, para ter a segurança que é preciso para você ter sucesso com a sua criação e os melhores resultados possíveis com as suas próprias abelhas. E o melhor, esse evento é 100% gratuito. Se você quiser garantir a sua vaga, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou o link que está sendo colocado nos comentários ao vivo desse vídeo, ou nos futuros comentários aqui embaixo também. Qualquer um desses links, você se cadastra gratuitamente, muito rápido o cadastro, e já está dentro para participar das aulas, baixar todos os materiais e acompanhar o maior e o melhor evento online sobre meliponicultura e abelhas sem ferrão do Brasil e do mundo. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um grande abraço do maior abelheiro de todos e até o Missão Abelhando. Fui!